Não é fácil, louvado seja Deus, né? Trazer uma palavra, aleluia, aqui na nossa sede, louvado seja o Senhor, porque eu creio que neste dia de Santa Ceia, aleluia, eu acho que todas as mensagens relacionadas à Santa Ceia já foram faladas aqui, louvado seja Deus, mas o que o Espírito Santo de Deus ele tem para trazer nesta noite, aleluia, é algo que ainda não foi falado, porque ele se renova a cada dia. E não é fácil um aluno falar na frente do seu mestre. Sempre foi difícil. Louvado seja Deus. Mas uma coisa, amada igreja, eu quero pedir, louvado seja o Senhor, é que vocês orem pelo trabalho ali de Aracati, louvado seja Deus, estamos ali na guerra, na batalha, louvado seja Deus. Na última vez que eu estive aqui, eu falei acerca de um terreno que nós tínhamos já conseguido ali na nossa igreja, ali em Baraúna, Rio Grande do Norte. Quero dizer que lá já está em construção, louvado seja Deus. As paredes já estão licenciadas, louvado seja o Senhor. E eu creio que logo Deus estará nos permitindo, nós estamos inaugurando ali para a honra e a glória do Senhor. E eu agradeço as orações dos irmãos e continue orando, louvado seja o Senhor. Estou aqui mais a minha esposa, a pastora Rocilda, louvado seja Deus, o meu filho, Diácono Silvanilson está ali, e a sua esposa, Diácono Liso, e a obreira Liduína, ali de Aracati. Louvado seja o Senhor. Eu quero passar para a igreja que hoje eu estou contemplando, louvado seja Deus, uma promessa de Deus. Aleluia. Quando eu estava ali sentado, eu via essas crianças louvando a Deus aqui, louvado seja o Senhor. E Deus me fez lembrar, louvado seja Deus, quando eu vinha para cá com meu filho, Diácono, que ali está, que era uma criança ainda, e Deus dizia que ele estaria aqui, louvado seja Deus, fazendo a obra do Senhor. E hoje Deus nos está me mostrando. Isso é forte, louvado seja Deus. Então, se Deus que prometeu algo, não se preocupe, que ele vai cumprir. Louvado seja o Senhor. Eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de, louvado seja Deus, Lucas, aleluia, no livro de Lucas, louvado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Livro de Lucas, capítulo, louvado seja Deus, 13, e o versículo 6. Aleluia. Deus tem algo para mim e para você. Aleluia. Através da sua palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra de Deus no capítulo 13 e o versículo 6. Aleluia, a respeito da parábola da figueira estéril. Aleluia, amém? Quem achou de amém? A palavra do Senhor diz, e dizia esta palavra, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhadeiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse, Senhor, dei
depois mandarás tu cortar. Podem se sentar em nome do Senhor. Esta palavra, ela fala conosco nesta noite, louvado seja Deus. Nós estamos num culto de Santa Ceia, aleluia, um culto dos mais importantes celebrado na igreja cristã, porque aqui é onde nós estamos celebrando, louvado seja Deus, e honrando aquilo que Cristo fez por mim e por você. Amada igreja, nós vamos usar este texto como base, louvado seja Deus, mas nós vemos aqui que no contexto do capítulo 12, Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele falava acerca, louvado seja o Senhor, da comunhão, e também ele falava do conserto entre os irmãos, louvado seja Deus. E também no 13, louvado seja o Senhor, inicia também ele sendo questionado pelo um grupo de ser culpado de alguns incidentes, que o culpado era Pilatos, por causa de uma torre. Isso aí é uma outra mensagem. Mas a palavra de Deus, ela nos traz, louvado seja o Senhor, aleluia, nesse texto que nós acabamos de ler, aleluia, de um homem, louvado seja Deus, que tinha, aleluia, que tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto e não acho. Nós vemos aqui nesta palavra que a palavra do Senhor fala acerca de 3 anos. Então nós vemos a palavra do Senhor falando acerca de tempo. Essa figueira, ela foi plantada na terra e há um bom tempo o dono da terra foi procurar fruto e não achou. Eu quero trazer, louvado seja Deus, 2 pontos nesse texto, louvado seja Deus, e o primeiro é tempo. Amada igreja, nós fomos plantados nesta terra, louvado seja o Senhor, para que neste tempo que nós passamos aqui, louvado seja Deus, nós venhamos produzir aquilo que Deus nos colocou aqui para produzir. E o tempo, ele é muito importante na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. O tempo é muito importante. Louvado seja Deus. Eu quero aqui, louvado seja o Senhor, no livro de Salmo 90, louvado seja o Senhor. Aleluia. Salmo 90. No versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. É forte isso. A palavra de Deus, igreja, nos fala através do salmista. Louvado seja Deus. Pegue aí, não sei se você pegou, eu vou ler de novo. Ensina-nos a contar os nossos dias. É forte. Louvado seja Deus. De tal maneira que alcançamos o coração santo. No versículo 10, veja só o que fala: a duração da nossa vida de 70 anos se
madureza chegar a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passará piamente anos voos. Preste atenção. O que você tem feito na sua vida, louvado seja Deus, nesta terra a qual o Senhor te colocou? Nós temos dois exemplos, louvado seja Deus, de Caim e Sete. Se você for procurar na Bíblia, louvado seja Deus, lá no Gênesis 4, versos 17 e 18, fala claramente, louvado seja o Senhor, aleluia, fala claramente que Caim, nós sabemos a fama de Caim, louvado seja Deus, que matou o seu irmão, aleluia. O que foi que aconteceu? Ele matou seu irmão, ele fez o seu próprio caminho. A Bíblia só fala que ele se casou. Eu estou aqui correndo para dar tempo, eu entregar aqui na cara. A Bíblia diz que ele se casou, louvado seja Deus, teve filho, pronto, acabou aí. Agora, Sete, nós vemos que Sete é o filho de Adão também, louvado seja Deus. No versículo 5, veja só o que diz. Louvado seja o Senhor. Veja só o que diz. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus, macho e fêmea criou e abençoou, chamando o seu nome de Adão. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou filhos e filhas semelhantes, conforme a sua imagem, aleluia, chamou seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, e depois que gerou a Sete 80 anos, aleluia, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão, viveu 900 anos e tinha 30 anos, e morreu e viveu 105 anos e gerou Enos, e viveu 7, louvado seja o Senhor, pois que gerou anos, 87 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Nós vemos aqui, louvado seja o Senhor, que Caim, pelo que ele veio nesta terra, louvado seja o Senhor, pelo que ele produziu aqui nesta terra, ele não foi falado na geração de Adão. Não foi citado, louvado seja Deus, ele aqui nessa geração. E nem falou quantos anos ele viveu, não falou nada disso, como se ele não existisse. Louvado seja o Senhor. A pergunta é, louvado seja Deus, aleluia. O que você tem feito para receber do Senhor aquilo que você queria que tivesse? Nós vemos aqui que da maneira como nós procuramos viver nesta terra, a qual fomos plantados por Deus, aleluia, para que nós viéssemos dar o fruto necessário que Deus nos criou para darmos. A Santa Ceia do Senhor, amada igreja,
mais tremendo. Louvado seja Deus. É algo muito mais forte. Nós vemos a palavra do Senhor sempre reclamando, sempre exortando, aleluia, a sua igreja pela maneira que estão se conduzindo, aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala, louvado seja Deus, aleluia, algo muito interessante acerca da Santa Ceia do apóstolo Paulo, aleluia. Se eu não me engano, eu já ouvi essa pregação aqui com o pastor Oliveira, louvado seja o Senhor, aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos aqui no capítulo 11, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele exortando os próprios discípulos acerca da ceia. Ela diz, aleluia, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vós ajuntais para melhor, e sim não para pior. Está falando aqui acerca quando o povo se reuniu para a ceia, que não se reuniu para melhor, e sim para pior, pela maneira como estavam conduzindo a ceia. A palavra do Senhor diz no verso 18, porque antes de tudo ouço que quando vós ajunteis na igreja, há entre vós dissensões. Aleluia! Será que você, louvado seja o Senhor, já deixou de sentar em um banco desse porque tinha um irmão que você não ia com a cara dele e foi para o outro? Ou será que você não se sentou perto de uma pessoa porque um dia você ouviu algo que você não gostou? É sobre isso que esta palavra está falando. Louvado seja Deus. É como a maneira, naqueles dias, os discípulos se reuniam, louvado seja Deus, para cear, louvado seja o Senhor, não da maneira que Jesus o ensinou. É interessante que o apóstolo Paulo ele diz no verso 23 da seguinte maneira: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graça, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Interessante, amada igreja, é que o apóstolo Paulo aqui, ele começa a exortar, aleluia, os discípulos. Nós vemos que ele está exortando a maneira como o povo está se reunindo, aleluia, não levando a sério a ceia do Senhor. Mas o que mais me chamou a atenção é que o apóstolo Paulo disse que ele, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E eu estava procurando, louvado seja Deus, na época que Jesus deu essa ceia, o apóstolo Paulo, ele ainda não era nem chamado de Paulo, ele ainda era Saulo. Depois de 60 anos, foi que o Saulo teve um encontro com o Senhor e passaram a chamar ele de Paulo. E como foi que o Senhor ensinou a ele se ele não estava lá? Aí nós temos isso, louvado seja Deus, lá no segundo livro de Coríntios, louvado seja Deus, segundo livro de Coríntios, capítulo 12 e verso 2. Você vai ver que ali o apóstolo Paulo ele foi arrebatado e Deus falou algo com ele tremendamente, algo que ele diz nas escrituras, que algo que ele não pode nem falar. Então foi aí onde eu descobri, foi aqui onde Deus falou com ele.
louvado seja Deus, nós vamos encontrar, aleluia, a palavra do Senhor mandando nós discernir o corpo de Cristo. E como é que nós vamos discernir o corpo de Cristo? Aleluia. A palavra do Senhor, ela fala, louvado seja Deus, se eu não me engano é no 29, aleluia. Porventura, todos agora, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, aleluia, não discernindo o corpo de Cristo. Aleluia. Quando a palavra aqui fala indignamente, não está falando de nós, não está falando de você pessoalmente, está falando da maneira como estão tratando a Santa Ceia. Aleluia. Porque isso não é apenas você beber um pouquinho do suco de uva, nem comer o pão e ir embora e dizer, pronto, eu fiz o meu papel. Não, você vai ter que aprender a discernir o corpo de Cristo. Você vai ter que aprender a discernir, louvado seja o Senhor. Quando Jesus Cristo lhe dizia, eu tive fome, tu não me deste de comer, eu tive preso, tu não me visitaste, estive na cadeia, tu não foi lá, tive tudo, tu não me visitaste, não me vististe. Aleluia. Nós precisamos discernir o que é o corpo de Cristo. Não é só um pedacinho de pão. Você vai ter que viver Cristo lá fora. Você vai ter que viver Ele, não entrando em dissensões um com os outros, aleluia, guardando mágoa, guardando angústia, não. Jesus, Ele sempre ensinou nós perdoarmos. As Escrituras ensinam que nós temos que perdoar até os nossos inimigos. E tem cristão dentro de casa que não fala com irmãos, não fala com tio, não fala com pai. Ei, cadê o discernimento do corpo de Cristo? Como você chega aqui para participar de uma ceia, aleluia, não sabendo discernir o que você está fazendo. Quando a palavra do Senhor ela diz, louvado seja Deus, aleluia, que nós pagamos um preço caro quando nós participamos desta ceia indignamente, louvado seja o Senhor, não está falando de algo pessoal. Quem aqui é digno de cear, a levanta a mão? Não tem. Não tem ninguém digno, igreja. Se tiver, a palavra está entrando em contradição, porque a palavra do Senhor diz que o único digno era Jesus. E aquele que disse que não tem pecado já está pecando. Esse indigno aqui, louvado seja o Senhor, é como você chega aqui para representar essa grande festa que é realizada mensalmente, louvado seja Deus, para comemorar, para glorificar essa atitude grandiosa do Senhor Jesus Cristo, que tem dado a sua vida por mim, por você, e dado uma segunda chance. Ei, calabás, é forte isso, é muito forte. A palavra do Senhor, ela fala aqui, aleluia, no livro de Lucas, algo tremendo, irmão. Aleluia. Nós vemos que Jesus aqui, ele fala um conjunto de parábolas, louvado seja Deus, aleluia. E por quê? Porque era a maneira mais fácil que ele achava para nós entendermos aquilo que ele estava querendo transmitir acerca do reino de Deus. E mesmo sendo da maneira mais fácil,
O ser humano não quer aprender, quer viver do seu jeito. Mas eu tenho, aleluia, algo muito